Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 16 de maio de 2019 e vou falar agora sobre um assunto que eu estou devendo há muito tempo. Não estamos sob um regime fascista, nem mesmo na direção de um, talvez nem mesmo de um regime fascistoide. É pior, antes tivéssemos o que nós temos nos momentos, é pior que um regime fascista. Porque se você entende o significado, o conceito de fascismo, do ponto de vista histórico, você saberá que no Brasil nós nunca tivemos um fascismo, mas nós tivemos regimes próximos, vagamente similares a um fascismo. E nesses momentos, em ambos os casos, a situação estava muito melhor do que está atualmente. O fascismo tem um lado negativo, um lado muito negativo e um lado positivo. E o lado negativo, curiosamente, do Brasil tende a ser diluído por uma série de circunstâncias culturais, ao passo que o positivo tende a ser exponenciado. Mas é claro, isso depende de você saber o que é fascismo, afinal. E para isso, uma das coisas mais interessantes que você pode fazer é passar longe daquele livro lá da Márcia Tiburi, Como Discutir com um Fascista, que aquilo é uma bobagem. Ela, inclusive, nem sequer é um livro que tem de técnicas de argumentação, coisa nenhuma. É um livro basicamente de uma coletânea de artigos sobre assuntos variados e onde não há qualquer tipo de análise do fascismo em nível nenhum. Ela simplesmente usa como definição de fascismo a banalização do mal. Essa é a definição de fascismo para ela. Tudo bem, criou um termo e passou a utilizar aquele termo. Só que isso não tem praticamente nada a ver com o fascismo histórico. Banalização do mal. Isso é um argumento praticamente infantil. Fica parecendo a cabeça de coxinha, bolsominion, de definição de esquerda e direita deles. Esquerda e direita é uma coisa bastante complexa. Tem coisa que envolve conservadorismo, progressismo, nacionalismo, coisas como liberalismo. Tem toda uma discussão sobre o que são os elementos que estão à esquerda e outros à direita. Mas na cabeça de coxinha, esquerda e direita é o bem e o mal. Quer dizer, no caso, direita é o bem, esquerda é o mal. Esse é o modo como Márcia Tiburi define, entre aspas, o fascismo. De uma forma maniqueísta, praticamente infantil. Não é muito diferente do modo como os reacionários de direita definem comunismo, ou seja, não definem de forma nenhuma, eles não têm a menor noção do que é comunismo. Seriam capazes de dizer uma frase que faça sentido. Ou seja, o modo como a esquerda tem tratado o fascismo e a direita tem tratado o comunismo são modos absolutamente incompetentes, completamente incapazes de dar uma noção do que significa os termos que estão atacando. Mas o que raio é o fascismo? Fascismo é complicado de definir. A gente tem que dar esse desconto também. Veja o meu vídeo onde eu defino comunismo, socialismo e capitalismo. Comunismo com a definição mais fácil, socialismo um pouquinho mais complicado e capitalismo mais complicado ainda. E o fascismo é mais complicado ainda de definir. Mas se a gente for observar o fenômeno histórico que aconteceu na Itália, o fascismo é um movimento que tem uma espécie de conciliação de classes, ele é culturalmente conservador, economicamente ele é centrista, ele, ao contrário, totalmente ao contrário do que tem dito o pessoal de esquerda por aí, o fascismo ele não é anti-direito trabalhista, pelo contrário, ele criou os direitos trabalhistas na Itália. O movimento fascistoide brasileiro, que foi o varguismo, criou os direitos trabalhistas no Brasil. É o contrário do que esse pessoal fala. E um outro ponto, um governo fascista, tanto quanto o governo fascistoide, e os dois movimentos fascistoides no Brasil foram o varguismo e parte da ditadura militar, eles ambos foram nacionalistas, eles jamais entregariam empresas brasileiras para os estrangeiros, jamais privatizariam empresas. Eles não iriam fazendo essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista, nunca, não passaria nem perto disso. Não é porque são bonzinhos, não, porque eles sabem que para um projeto de desenvolvimento, de fortalecimento do país enquanto uma nação, essas coisas são absolutamente inadmissíveis. O governo Bolsonaro atual é um entreguista, é alguém que abaixa a cabeça, que se ajoelha para imperialismo estrangeiro, especialmente norte-americano. É o contrário de fascismo. O fascismo é o contrário. É um governo que tenta exaltar o próprio país em detrimento dos outros, inclusive. E de outras identidades que, por acaso, não têm esse viés nacionalista. Ou seja, então, nesse sentido, é pior. Porque os movimentos fascistas no Brasil, o que o fascismo tem de ruim? Ele é autoritário. Todo sistema político é autoritário, vamos ser sinceros. Só que ele não é um autoritarismo elitista. Tome cuidado, é um autoritarismo de massas. Ou seja, ele se torna autoritário no momento que ele consegue cooptar as massas rumo a um projeto cultural, um projeto nacional único. E não caiam na besteira de dizer que Bolsonaro mobilizou massas, coisa nenhuma não, porque ele mobilizou uma parte minoritária da população. Ao passo que os regimes fascistas nazistas mobilizaram a maioria esmagadora. Eles não racharam o país em duas facções brigando entre si. Pelo contrário, eles conseguiram unificar. Então, assim,
pode ser fascistoide no modo absolutamente estúpido e boçal que essas massas bolsonaristas agem. Assim, tem algo em comum, com a diferença, claro, que o fascismo é um movimento intelectual, sim. Tem intelectualidade no fascismo. O próprio Mussolini desenvolvia textos incríveis, muito bem elaborados. Coisa que uma anta desse Bolsonaro jamais seria capaz de fazer. O fascismo é conciliacionista, ou seja, ele consegue dar uma trégua no conflito da luta de classes, fazendo um acordo entre o alto empresariado, que é respeitado, tem sua propriedade de produção garantida, ou seja, nesse sentido ele é capitalista, o fascismo é claramente capitalista, isso tem que ficar claro, só que ele não é um capitalismo liberal. Ou seja, o capitalismo está subordinado ao projeto nacional. Então, de certa forma, é um capitalismo meio mutilado, reduzido. E, ao mesmo tempo, ele garante direitos trabalhistas e uma série de vantagens de concessões à classe trabalhadora. O fascismo italiano, por exemplo, foi ele que criou férias, que criou licença maternidade e outros benefícios para os trabalhadores que, naquela época, ninguém nunca tinha ouvido falar. Já tinham nos países socialistas. E por quê? Porque, em parte, porque os movimentos socialistas estavam ganhando muita popularidade. E o que o governo fascista, o projeto fascista fez foi basicamente deter esse movimento fazendo essas concessões, ou seja, diminuindo as necessidades da classe trabalhadora e para, de uma forma, conter a verve revolucionária, porque se não fizesse isso, o socialismo teria tomado a Europa inteira. Não é à toa que os liberais apoiaram o fascismo. Por quê? Porque era o fascismo e o nazismo, inicialmente, porque era a melhor promessa para conter o avanço do socialismo na Europa. Depois se arrependeram e descobriram que é até pior. Mas o fato é esse governo atual, meu amigo, Deus me livre, não tem nada de fascismo, nem de fascistóide. O problema desse tipo de engodo, falar esse tipo de besteira, é que você perde a capacidade de perceber quem é o verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo é o liberalismo. É o capitalismo globalista internacional. É isso que está em pauta, que está vindo para vampirizar nosso povo, arrancar nossos recursos, nos empobrecer, nos submeter, nos ferrar. Nunca que um governo de orientação fascista, ou que fosse varguista, ou integralista, ou mesmo integralista, ou mesmo a ditadura militar, jamais faria uma coisa dessas. Isso que nós temos aí é muito pior. E o que tem de ruim do fascismo, ele também tenta copiar, isso é verdade. Só que no sentido meio contrário. Ele quer ser autoritário, mas ele, ao contrário do fascismo, ele não tem uma exaltação do próprio país. Pelo contrário, ele tem uma exaltação dos Estados Unidos. Ele quer perseguir as resistências internas, não porque essas resistências internas são contrárias ao projeto de desenvolvimento do país, pelo contrário, porque essas resistências internas estão mais preocupadas com o desenvolvimento do país do que ele, que quer ferrar com o país. Nesse sentido, é o avesso do avesso. É muito, muito pior do que um fascismo. Antes fosse, esse que é o ponto. O fascismo é um movimento que tem que ser melhor estudado, ele tem uma série de problemas, especialmente, ele fatalmente leva a uma guerra, aliás, esse ponto em comum Bolsonaro também quer levar, com a diferença que, num ponto de vista nacionalista, tanto do nazismo quanto do fascismo, a guerra vai no sentido de tentar beneficiar o país, pegar coisas pro país em si, invadir, matar, mas é em prol do país, ao passo que o desgraçado Bolsonaro está pensando em fazer uma guerra para entregar tudo para os Estados Unidos. Ele quer ser capacho, ele quer ser bucha de canhão para aquilo que nos Estados Unidos começa a haver cada vez mais resistência de ser usado para interesses de oligarquias financeiras transnacionais, para que morram soldados americanos, gerem crises econômicas no país, em benefício de plutocracias. E o Bolsonaro e a família dele está querendo fazer isso aqui no Brasil, só que usando o Brasil em benefício dos norte-americanos. Se o cara invadisse a Venezuela, tomava aqueles postos de petróleo e entregava para os Estados Unidos, meu Deus do céu. Isso não tem nada a ver com fascismo, isso é o contrário. O nazismo, quando invadiu os países, tomou as coisas para eles. Então, parar com essa palhaçada de chamar isso de fascismo, principalmente o pessoal da esquerda, né, que basicamente é quem faz isso, porque o que nós temos aí é pior que fascismo. Nós temos que saber quem é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é o capital internacional. É um projeto de destruição do nosso país, e não o projeto fascista, que seria o exato contrário disso. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 16 de maio de 2019. Obrigado pela atenção.